Oi, Alex. Boa noite, Tudo bem? Betânia. Tudo certo? Boa noite, Ediline. Olha só, feriado, mas a gente está aqui, né? É, na nossa live Então, de. posse em ação de força velha. Isso. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho do que mais interessa aqui, né, Alex? Que é saber como retomar a posse antes da sentença final em uma ação que você não tem aquela tutela provisória específica da ação de força nova, né? Então, a gente veio aqui hoje para falar como conseguir otimizar esse tipo de ação, né? E aí, só para a gente falar aí com as pessoas que estão entrando. Uma boa noite para todo mundo aí. Para Igor, Débora Bobosa, que as pessoas mudam. O meu mesmo era Araposos, né? O meu IG, né? As Aí, pessoas reduzem, junto o né? nome. Aí eu mudei, né? Botei underline Alex Raposo underline, justamente para ficar De vez mais em reconhecido. quando, a gente pede para as pessoas falarem aqui. Fala aí pra gente qual é o seu nome, né? A gente E vamos falar, né, sobre a retomada da posse em ação possessória de posse velha, né, Betânia? Você vai Isso, a gente trazer. vai falar, na verdade, como ter um resultado mais efetivo, o que, que tem que fazer para ter um resultado mais efetivo nesse tipo de ação, porque, Alex, convenhamos, a gente sabe que conflito possessório é um conflito que tem, vamos usar um termo popular, muita treta. Conflito possessório é um conflito mesmo, né? É um conflito vivo, latente, né? Ele acontece, ele tem um impacto muito grande logo quando ele começa a acontecer, só que a gente tem sim situações em que são aquelas situações em que a pessoa só vai promover a ação depois que já se passou ano e dia. Só que aí, Alex, é que está a grande situação, né? Depois que você passa numa manutenção ou numa reintegração de posse de ano e dia, o que acontece é que você não tem o mesmo, diríamos assim, você não tem, na verdade, o mesmo procedimento, você não tem o procedimento especial. Então, assim, por que eu falei manutenção e reintegração? E aí já vai a primeira dica para quem está acompanhando aí a gente. Quem está acompanhando aí a gente já pega e anota isso, porque essa é a primeira dica. Interdito proibitório jamais perde a característica de força nova. Então, quando a gente fala de força velha, ação de força velha, a gente está falando de manutenção ou de reintegração. Por que isso, Betânia? Porque o interdito ele tem um caráter preventivo. O interdito ele trata de uma ameaça potencial na posse. Então, o interdito, a gente não faz essa divisão, né, de força nova ou de força velha. Quando você recebe essa primeira ameaça, ela é sempre uma ameaça latente, tá? Então, essa é a primeira dica que eu queria aí que as pessoas que acompanham a gente, né, que utilizam o nosso Instagram para estudar nessa área, para ter conhecimento nessa área, é essa, tá? Bom, qual é a segunda coisa de importante que eu queria falar sobre ação de força velha, que é aquela ação onde a agressão aconteceu há mais de ano e dia? Ela não deixa de ser uma ação tipicamente possessória, porque a agressão aconteceu há mais de ano e dia, tá? Ela continua sendo uma ação possessória. O que ela não tem é sua tramitação pelo procedimento especial das ações possessórias. A Isis aí acabou de entrar. Boa Boa noite, noite, Isis. Tudo Isis. bem? A tramitação dela não é pelo procedimento especial das possessões. Ela é uma tramitação pelo procedimento comum. E aí, Alex, eu vou fazer um parêntese aqui, porque quem acompanha a gente já ouviu a gente falando isso aqui, mas é sempre bom relembrar. Olha só, nas ações possessórias de força nova, inclusive, o procedimento ele é especial até a resposta do réu. A partir desse momento, ele tem um prosseguimento igual ao procedimento comum.
E isso tem muita influência em várias situações, inclusive na possibilidade eventual de você, em uma reconvenção, você ampliar aquilo que você não pode fazer no pedido contraposto da contestação. Tá? Só para fazer um parênteses em relação a isso. O que é procedimento especial das ações de força nova? É aquele, diríamos assim, é aquele impacto inicial. É a tutela que você tem, né? A tutela que você tem é a audiência de justificação, ou é a tutela, ou é a audiência de justificação. A Rose entrando aí, ó. Boa noite, Rose. Boa noite, Simone. Também. É aquele impacto inicial que você tem. Isso que é o diferencial no procedimento especial de força nova. E Betânia, e aí o procedimento especial, você fala muito bem aí, já trouxe isso em outras oportunidades, a gente tem a tutela de evidência, né, no procedimento especial da ação possessória de força nova, né? E aí a gente vai ficar aqui, acho que no final você vai trazer, não vou trazer um spoiler, se também poderia ser possível utilizar a tutela de evidência na ação possessória de força velha, né? Isso aí a gente deixa para o final, porque eu acho que tem uma parte aí que a gente pode trazer uma diferenciação ou até uma semelhança em torno disso, dependendo do procedimento que a gente vai usar. Sim, sim. Bom, Alex, então assim, segunda dica, o procedimento da ação de força velha, ele é um procedimento comum, mas ele continua sendo uma ação possessória, tá? E por que você está chamando a atenção disso, Betânia? É porque, assim, nós não vamos ter muito tempo para entrar nisso hoje, mas é que existem muitas especificidades das ações possessórias. Então, é importante que a pessoa entenda que a causa de pedir continua sendo posse, assim como o pedido continua sendo posse. E, por isso, a sua ação possessória de força velha... Felipe entrou aí, boa noite, Felipe. A sua ação possessória de força velha também tem que continuar tendo como causa de pedir posse, né? E, obviamente, pedido posse. Lógico que a gente sabe, Alex, que a gente tem cumulação de pedidos e que é possível que na ação de força velha você faça acumulação de pedidos, mas você faça acumulação de pedidos dentro do espectro que é possível você fazer acumulação de pedidos no procedimento comum, tá? Bom, e aí, o que eu queria chamar a atenção assim? Qual é o maior desafio que a gente tem em uma ação de força velha? O maior desafio que você tem numa ação de força velha é você conseguir uma concessão de uma liminar da mesma forma que você conseguiria em uma ação de força nova. Por quê? Porque na ação de força nova, você tem uma tutela provisória específica que não exige que você tenha urgência, que não exige que você prove que existe risco ou para dano daquele direito. Você tem um risco, você vai causar um dano àquele direito processual ou material. Você não precisa disso, você não precisa dessa prova. O que você tem que provar lá são os requisitos do 561. E aí já vai uma terceira dica para quem vai ingressar com uma ação de força nova, tá? Que você não precisa, o juiz ele não pode te questionar sobre urgência. Ele só pode te questionar sobre posse, sobre a turbação e o esbulho, sobre a data da turbação e do esbulho e sobre a situação da posse atual. Urgência, se você precisa voltar logo, se existe risco no decorrer da ação possessória ou não, ele não pode te questionar isso. Por quê? Porque criou-se uma ficção jurídica que quando a agressão ela existe há menos de ano e dia, a pessoa teria direito de voltar para aquela... Ele seria um possuidor, não de fato, mas ele ainda seria um possuidor no mundo jurídico. Então, ele poderia voltar para aquela posse sem ele comprovar que existiria risco ao direito dele se isso só acontecesse no final do processo. A grande verdade é que essa tutela provisória específica do que está lá previsto no procedimento especial das possessórias, essa tutela é uma verdadeira tutela de evidência.
né? Ela só não está lá no rol do 311 das tutelas de evidências, porque pelo entendimento do legislador, e tem muitos doutrinadores que entendem nesse sentido, caso ela tivesse sido elencada lá no rol dos 311, né, onde está lá previsto a tutela, os casos de tutela de evidência, ela teria sido retirada do procedimento especial. Assim como ocorreu com a ação de depósito, né? A ação de depósito Assim foi como ocorreu com a ação extinta, de depósito. mas existe lá a tutela de evidência em torno do depósito, né? Do contrato de depósito. Bacana, isso mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito sua observação, exatamente, entendeu? Mas aí a grande questão da nossa aula hoje, tá? No caso de ação de força velha, como é que eu consigo uma liminar se o meu procedimento é o comum e o não especial das possessórias que tem uma tutela de provisória que não exige a urgência? Olha só, aí vai, posso considerar isso como uma dica, né? Você vai ter que pedir uma tutela de urgência do artigo 300. A tutela que é a tutela do procedimento comum, né? Mas aí você tem que demonstrar a probabilidade do seu direito e você tem que demonstrar o risco, né, ao seu direito material ou processual se ao longo do processo aquela tutela não se der de forma imediata. Se você for esperar o processo todo, o que isso pode ocasionar na sua, diríamos assim, na sua relação com aquele direito. Betânia, Então, aí você tem que provar urgência. não deixa de ser uma dica, porque a tutela de urgência ela veio como forma de ser inserida em determinados procedimentos ou em determinados tipos de relações jurídicas. E só depois, com o desenvolver dessa situação de utilização da tutela de urgência, é que ela passou a poder ser utilizada em todo em todo procedimento comum. E como a ação possessória de força velha ela vai seguir o rito do procedimento comum, nada mais adequado do que se poder utilizar, sim, a tutela de urgência. No passado tinha a destinação da tutela de urgência só para certos tipos de relação jurídica. Agora não. Você pode, como eu falei há pouco, você utilizar a tutela de urgência, assim como manda o Código de Processo Civil, você pode utilizar a tutela de urgência no procedimento comum de forma bem aberta. Então, é uma dica, não deixa de ser uma dica, por conta do histórico, de como aconteceu a tutela de urgência dentro do processo civil. E aí, Alex, eu queria falar uma coisa que as pessoas às vezes veem. Já teve gente que me perguntou isso numa aula. E a pessoa vai perguntar assim: se é tutela de urgência, lá do artigo 300, eu não preciso me preocupar em provar os requisitos do 561, né? Aí eu disse: olha, não deixou de ser ação possessória. Eu não vislumbro possibilidade de você ingressar com uma ação possessória e não provar que você tinha posse anterior. Até porque, se você ingressa com uma ação possessória e não... Tatiane, nossa colega. Nossa colega. Boa noite, Tatiane. Se você ingressa com uma ação possessória e você não prova que você tinha posse anterior, vai acontecer uma das duas coisas. Ou seu processo vai ser extinto sem julgamento de mérito, que é o entendimento de alguns juízes, e outros entendem pela improcedência do pedido. Porque em ação possessória, o mínimo que você tem que provar é a posse anterior. Porque se você não tem posse anterior, sua ação não é a possessória, né? Se você é só proprietário e perdeu a posse há muito tempo, não tem... Você vai se valer ou de uma reivindicatória ou, se for o caso, de uma emissão na posse. Mas você não tem como se valer de uma ação possessória, né? Aí a pessoa vem me perguntar, olha, primeira coisa, você tem que provar posse, senão essa ação nem serve para você, né? Depois os requisitos... O único requisito do 561 que eu acho que talvez a pessoa não tenha que se preocupar, porque eventualmente pode realmente ter acontecido de ter passado de ano e dia e tudo mais, é a data da turbação e do esbulho, porque o 561 exige isso exatamente para saber se o procedimento adequado vai ser o especial ou se vai ser uma ação de força velha e ele vai ingressar no procedimento, ela vai tramitar pelo procedimento comum. Só que
você também tem que provar se houve esbulho, se houve turbação, e se o esbulho e a turbação continuam acontecendo. Porque senão você não tem nem interesse processual. Né? Então, assim, essa lógica de que você não teria que provar os requisitos do 561 não procede. Né? Você tem que provar essas questões básicas, porque senão, gente, eu volto a repetir. A Brenda entrou aí, tudo bom, Brenda? Eu volto. Tem mais gente que entrou aí, né? Dep Sandro Regis é deputado? Acho que. Acho que é. Acho que é assim. Tudo bem, Brenda? Quanto tempo? Bom, então por que você tem que provar essas coisas? Né? Você tem que provar essas coisas porque senão não tem nem como você procedimentalizar e comprovar que você tinha que estar ali entrando com aquela ação possessória, sabe, Isso Alex? mesmo, então, acho que é importante a pessoa ficar atento para isso, né? Uma outra coisa, né, que eu queria fazer um comentário é que o juiz ele pode dar essa decisão, né? Ele pode dar essa decisão tutela de urgência e ele pode determinar o que ele achar necessário para o cumprimento. É porque na ação possessória de força nova, só fazendo um parênteses aí, lá no procedimento especial, você tem as medidas de efetivação, né? Que são próprias do procedimento, né? Então, aqui, assim, André, tudo bom, André? André é defensor lá em Juazeiro, né? Nosso colega. Nosso colega. Boa noite, André. Agora, sim, o juiz, quando se trata de ação de força velha, ele pode se utilizar das mesmas medidas que ele se utiliza nas ações de obrigação de entregar coisa certa, né? Que são aquelas que estão previstas lá no artigo 538. Então, assim, não só pode ser concedida a tutela de urgência, tá? Do artigo 300, como também existem medidas no procedimento comum que podem ser utilizadas, né? Que são as medidas conforme a previsão que tem lá no 297, né? Que o juiz pode determinar as medidas que seriam necessárias para o cumprimento daquela decisão. Eu queria dar, na verdade, acho que é uma última dica em relação a isso, que é da possibilidade de audiência de justificação. E aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas audiência de justificação em ação de força velha, isso aí é típico do procedimento especial da ação de força nova. Mas aí, o que eu quero chamar a atenção das pessoas? O próprio parágrafo 2º do artigo 300, que trata das tutelas de urgência, fala, juiz, ou você vai conceder de forma liminar, ou você vai designar uma audiência de justificação. Né? Então, assim, a audiência de justificação é como se fosse uma segunda chance para que você pudesse comprovar o que você não conseguiu comprovar de forma explícita a ponto do juiz conceder a liminar documentalmente. Então, você iria para uma audiência de justificação. E existe previsão no artigo 300, em caso de tutela de urgência, que você também tenha essa justificação, né? Uma justificação prévia para que você não precise chegar na instrução ao longo do processo para que isso aconteça. E repare, Betânia, no caso da ata notarial, o que foi esbulhado, a pessoa que teve sua posse desrespeitada possui uma ata notarial com tudo lá registrado, tudo direitinho, e se o réu não conseguir, na verdade, rebater aqueles argumentos com provas contrárias, repare que na teoria ele poderia usar uma tutela de evidência, porque estaria evidenciado ali toda a situação que impedisse, de certa forma, que o réu montasse uma estrutura probatória que desconstituísse o que a pessoa que fez a propositura da ação possessória nesse sentido, teoricamente falando, logicamente. Não, então, Alex, isso aí que você está trazendo é muito interessante, porque, assim, existe corrente doutrinária que justifica que existe a possibilidade, inclusive, mesmo em ação de força velha, que você tivesse uma tutela de evidência, mas que não seria aquela tutela do procedimento de evidência especial. do procedimento especial.
seria uma tutela de evidência que se enquadraria na tutela de evidência do artigo 311, se você tivesse elementos probatórios suficientes que não tivessem como ser rebatidos. Né? E aí, a ata notarial que a gente tanto fala, na verdade, você fala muito. A ata Seria um notarial instrumento perfeito para. A ata notarial, gente, as pessoas. A ata notarial ficou famosa por causa de uso capião extrajudicial. Tá? A ata notarial é uma. Eu vou dizer, Alex, que é o melhor documento para você utilizar como prova em ação possessória. Tá? Porque ela é ágil, porque quando você, por ser prova pré-constituída, quando ela chega lá na mão do juízo, ela tem a fé pública de ter sido feita por um notário que vai buscar todos os elementos, você vai ter que levar todos os elementos para ele. Né? A gente tem post aqui sobre quais documentos você tem que levar para o notário aqui no nosso feed. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores elementos que você tem. Agora, eu queria, Alex, para a gente finalizar a nossa live, porque nossa live tem um perfil agora de ser uma live um pouquinho mais curta. Pocket Live. É, uma Pocket Live. Eu queria dar mais 2 dicas, tá? Que eu acho importante. Uma primeira continua sendo pro autor. E aí eu dou muito essa dica nas aulas, nas palestras que eu dou, né? A gente sempre, normalmente, a gente está dando aula ou palestra para as pessoas que são advogados, que estão no mundo jurídico. E aí, por vezes, as pessoas perguntam: nossa, mas olha só, não tem nem lógica eu ficar me preocupando com uma ação possessória de força velha, porque isso nunca vai acontecer. Eu queria dizer 2 coisas para as pessoas. Primeiro, que isso acontece, tá? As pessoas vão bater na sua porta atrás disso. E, segundo, não menospreze esse tipo de ação. E aí eu vou falar por quê. Porque, às vezes, o seu cliente está indo atrás de você e a solução que você pode dar a ele para que não ocorra uma prescrição aquisitiva para uso capião contra ele é exatamente ingressar com uma ação possessória de força velha. Ah, Betânia, mas aí, olha só, uma ação procedente numa ação possessória, mesmo que seja de força velha, interrompe o prazo para aquisição pela via da uso capião, se for procedente para o seu cliente. Então, essa é uma dica muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue vislumbrar e muitas vezes o seu cliente não está conseguindo vislumbrar que quando ele ingressa com uma ação possessória, mesmo de força velha, na verdade, ele está interrompendo mais. Ele não está só buscando a retomada da posse, sabe, Alex? Na verdade, ele está impedindo que ao longo do tempo ele venha, inclusive, a perder a propriedade. Essa dica é muito boa, essa dica é muito boa. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica para quem está do lado oposto, né? É quem está lá na defesa do réu em uma ação de força velha, que é uma dica procedimental, né? Que é uma dica assim, normalmente em ação possessória, decisões do STJ, nesse sentido, várias. E o entendimento da doutrina normalmente é assim, ó, a Isis está dando parabéns aí, obrigada, Isis, está sempre acompanhando a gente, continua aqui com a gente sempre. É muito bom ter vocês aqui. Bacana. É uma dica para o réu, para quem estiver na defesa do réu, tá? Que é o seguinte, olha só, como o procedimento é comum, como o procedimento não é o especial da possessória, você não pode falar em pedido contraposto na contestação, tá? Então, a sua discussão na contestação, ela vai ser simplesmente sobre a questão possessória. Por que eu estou falando isso? O STJ... Rose aí. Muito bom, Rose. Rose. Ela falou que está fazendo direito que move tipo Netflix, maratonando tudo. Bom, vamos lá. Olha só. Na ação possessória de força nova, você faz o pedido contraposto e aí você discute não só a questão possessória, como também você discute questão indenizatória e você ainda faz na própria contestação manifestação sobre a questão de retenção por indenização por benfeitorias. Tá? Esse, inclusive, é o entendimento do STJ. Tá? Só que, como o procedimento aqui é o comum, a gente não tem pedido contraposto. Então, na contestação, você vai discutir, vai se defender na questão possessória.
e você vai, para ampliar a sua lead, você vai ter que se utilizar da reconvenção, tá? Para fazer essas outras observações. Então, assim, era essa dica para quem está do outro lado também, que eu queria trazer para que ninguém deixe furo por aí quando estiver patrocinando os interesses das pessoas. Muito bom, Betânia, muito bom. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. E, Betânia, a gente tem live amanhã também, né? Quer dizer aí qual vai ser? Deixa eu falar disso! Olha Maravilhosa. só! Deixa eu falar aqui, a gente vai ter uma live Convidado. muito bacana amanhã com um convidado. Nosso convidado vai ser o Reilly Gomes. O Reilly é um advogado, ele é de Minas Gerais, ele é de Belo Horizonte, e ele é um advogado especialista em empreendedorismo jurídico. Todas aquelas dificuldades que a pessoa tem para começar, para se manter na advocacia, ele tem dicas incríveis para tudo isso. Eu vou falar uma coisa. É, eu, eu, eu nunca vi dicas como a dele. Sabe, Alex? É diferenciado. Se você pegar o Instagram de um monte de gente que trabalha com marketing jurídico, empreendedorismo jurídico, você vê que as dicas se repetem. É sempre muita coisa do mesmo. O Reilly é muito diferenciado, porque ele trabalha com muitas técnicas que não tem relação nenhuma com direito. Então, amanhã ele vai estar aqui comigo, 18h06, discutindo exatamente as dificuldades que as pessoas têm e, além das dificuldades que as pessoas têm, as dicas para que as pessoas possam superar essas dificuldades. Muito bom, muito bom. Queria dizer para as pessoas que a gente também está no Facebook, está no YouTube. E para conteúdos exclusivos que não tem nessas plataformas aí, se inscrevam no nosso canal Telegram. A link está na bio. Muito bom. Alex, deixa eu só dar um recado para quem está aí com a gente. Amanhã de manhã, logo cedo, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta para quem quiser deixar pergunta para o Reilly poder responder na hora da live. Então a gente já fala para o pessoal que está aqui, espalha para os colegas, para quem está se formando agora ou para quem está querendo inovar na advocacia, espalha para o povo. A gente vai colocar a caixinha lá e de tarde a gente faz as perguntas para ele. Aí, ó, Isis mandou pra gente aí, adoro essa dupla. Obrigado por partilhar conhecimentos. Massa, Isis, obrigado, viu? Continue nos acompanhando aí, que tem muito conhecimento aí pra gente partilhar ainda. Tchau, gente. Tchau, Uma gente. ótima Boa noite e noite. até Bom amanhã. resto de feriado para todo mundo. Tchau.